Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão acerca da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Antes de mais nada, eu queria me desculpar com aqueles que nos acompanham, que diariamente recebem as nossas reflexões e desde sexta-feira, como a maioria daqueles que nos acompanham sabem, nós tivemos uma situação inusitada aqui no nosso estado de São Paulo, em outras regiões, onde um vendaval muito forte passou por aqui, acabando com a energia, suspendendo o funcionamento da internet. Por conta disso, não somente eu, como outros pregadores da palavra, outras pessoas também passaram pelo mesmo problema. Mas estamos de volta pela misericórdia de Deus, né? E para compartilhar mais um texto da palavra do Senhor, alguma coisa que traga edificação à sua vida espiritual. E eu queria ler com vocês 2 versículos apenas que estão registrados aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Amém. Eu queria meditar um pouquinho com você, primeiro essa palavra, porque diz que há um único Deus, o Senhor Deus Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Pai Celestial. Por que eu falo isso? Você vai dizer, não, pastor, sei que existe um único Deus, mas nem todos creem como você crê, como eu creio. Há muitas pessoas, há muitas religiões que são dedicadas a diversos deuses, não só aqui no Brasil, na nossa nação, como em outras nações do estrangeiro. Há religiões, há crenças onde há muitos deuses, muitas divindades que são adoradas como deuses. Mas nós, povo do Senhor, cristãos, nós cremos na existência de um único Deus, Criador dos céus e da terra. E aqui diz o seguinte: e que há um só mediador entre Deus e os homens. Há um único Deus e há um mediador, uma ligação que nos liga ao nosso Deus, a um só mediador. Eu queria destacar esta orientação bíblica nessa oportunidade, que há um só mediador que nos foi dado, que é Jesus Cristo, e que se deu a preço de redenção por todos nós. Então, por que nós estamos falando isso? Porque muitas pessoas talvez não atentem, mesmo cristãos não atentem, não percebam a profundidade, a seriedade desta orientação e dessa palavra, que há um só mediador. Quem nos faz ligação entre nós e o nosso Deus se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós sabemos também que outras religiões apresentam outros mediadores, né? Outras entidades, outros seres, outras pessoas, ou vivas ou não vivas, que são mediadores. Não, nosso mediador é Jesus Cristo, ele é que faz a ligação, faz o contato. Quando Jesus veio a este mundo, aonde antes da sua chegada havia todo um ritual, toda uma liturgia para a adoração, para o serviço de Deus, para os cultos, né? E nós lemos no Velho Testamento como era antigamente a situação de liturgia, de realização do cerimonial, de cultos a Deus, onde havia o tabernáculo, havia o Santo dos Santos, havia o sacerdote, que era o único que podia adentrar aquele local para fazer as orações, as petições, apresentar o sacrifício, para fazer uma ligação entre o ser humano e Deus. E
havia uma divisão, já tenho falado sobre isso aqui, que era um cortinado, a cortina, um cortinado muito forte, muito grosso, que dividia aonde ficavam as pessoas do lugar santo e do lugar santíssimo, mostrando que havia uma divisão, onde só o sacerdote, que tinha que obedecer uma série de prescrições, de orientações, ele podia se apresentar naquele local, e era uma coisa muito séria. Mas ele era, naquele momento, o mediador entre os homens e Deus. Mas quando Jesus veio a este mundo para cumprir a sua missão e para ser Senhor de uma nova época, um novo momento, uma nova mediação, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, cumprindo a sua missão de salvação, de Salvador, de Messias, Redentor, como diz aqui, o preço de redenção. Ele é o nosso Redentor. Ele veio cumprir essa missão. Ele não somente nos seus anos de vida humana, ele aos 30 anos, quando começou seu ministério, ele ministrou a palavra, ele deu orientações, ele deu prescrições, ele fez muitas curas, muitos milagres, mas o momento culminante foi quando ele deu a sua vida no alto madeiro da cruz, obedecendo um propósito divino, um propósito de Deus para a redenção dos pecadores. Grande e maravilhosa bênção que alcançou a vida daqueles que creem, que entenderam isso, que através do Espírito Santo de Deus somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E quando Jesus adentra uma vida, passa a ser Senhor da nossa vida, Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Muitas vezes, há pessoas que vão a determinados locais, a determinadas reuniões religiosas, buscando alguém que possa colocá-la em comunhão com Deus. Tem pessoas que dizem, não, eu vou no pastor fulano, no ciclano, no beltrano, porque ele tem uma oração forte, ele quando ora a Deus... Meu irmão, quando Jesus deu o seu último suspiro no madeiro da cruz, ali no Gólgota, quando ele cumpriu a sua missão, entregando a sua vida em resgate de muitos, dos quais nós fazemos parte, diz a Bíblia que entre coisas que aconteceram, o céu se escureceu, o sol se escondeu, houve um tremor, um terremoto muito grande, a ponto de que um centurião que estava ali, vendo aquilo acontecer na hora que Jesus expirou, rendeu seu espírito a Deus, ele olhando, ele disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, vendo Jesus expirando. E nesse momento, lá no templo, naquele cortinado que fazia divisão entre as pessoas, entre o povo e o Santo dos Santos, local onde só o sacerdote podia entrar, se rompeu, ele foi rasgado sobrenaturalmente de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, mostrando que agora estava aberto o caminho para Deus, o acesso a Deus estava liberado, está liberado por Jesus Cristo, por isso ele é o nosso mediador. Então eu queria dizer para você que o seu pastor, o seu líder, o seu orientador, aquele que prega a palavra, seja quem for ele, o líder religioso, ele te ensina o caminho de Deus, mas o caminho de Deus que deve ser ensinado se chama Jesus Cristo. Nós não fazemos, eu sou um pastor, um pregador do Evangelho, mas não sou eu quem faço a sua ligação com Deus. Quem liga você a Deus é Jesus Cristo, por isso você tem que ter uma vida particular de oração, de intimidade, de busca com Deus. Jesus é o seu mediador, por isso que quando nós oramos, nós cristãos, fazemos as nossas orações, as nossas petições, conversamos com Deus. Quando nós buscamos a face do Senhor, nós dizemos, em nome do Senhor Jesus. Nós entramos na tua presença em oração, em nome do Senhor Jesus. Quando apresentamos a nossa oração, o nosso clamor, nós dizemos, Senhor, eu apresento a minha oração,
deposito aos teus pés a minha oração, em nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é poderoso. Ele é quem faz a ligação, quem faz a nossa união com Deus. Então aprenda isso, que não é nenhum homem ou mulher da face dessa terra, não é nenhuma outro ser, nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos, está escrito na Bíblia. Então o que eu queria deixar para você nessa oportunidade é isto aqui, porque há um só Deus, não existem vários deuses, existe um Deus único, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipresente e onipotente, Deus poderoso, nosso Criador, nosso amado Pai Celestial. E Ele tem um único mediador, que é através da presença do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso mediador. É através dele, é por ele, por meio dele, que nós temos acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, a quem nós vamos orar agora, nesse instante, por você. Amém? Feche seus olhos, se você puder, aonde você estiver, e se você não puder, ligue seu coração a Deus, que agora eu vou orar por você. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, é em nome de Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, nosso amado Salvador, Redentor, nosso mediador diante da tua presença, que nós oramos a ti pedindo, Senhor, abençoa e alcança cada um que nesse momento nos acompanha nessa oração através desse vídeo. Senhor, pelo poder do teu Espírito, alcança os lares e as famílias aqui representadas, em nome de Jesus, alcançando a cada um com o teu poder. Se houver alguém enfermo, atribulado, passando por lutas ou dificuldades, Senhor, concede a bênção da cura, da saúde, concede a vitória na luta, mas abençoa a todos, eu te peço, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Mais uma vez, eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo, compartilhando com você um pouco da reflexão das coisas de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e nos permitindo o Senhor. Até a próxima.